Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Tomam posse os novos dirigentes do TRT de Goiás. Conheça quem e quantos são os desalentados no Brasil. Pessoas em idade ativa, mas que desistiram de procurar emprego. E no bloco de entrevistas, o professor e doutor Fernando Bastos, mestre em motricidade humana e autonomia funcional, fala sobre a importância da prática de exercícios físicos para manter a qualidade de vida na terceira idade. O Hora Extra está começando agora. Fique com a gente. Os novos dirigentes do TRT de Goiás tomam posse com o desafio de enfrentar e superar o corte no orçamento imposto especificamente à Justiça do Trabalho. A cerimônia de posse dos novos dirigentes do TRT de Goiás aconteceu no novo auditório do Complexo Trabalhista. Magistrados, autoridades políticas, advogados e servidores prestigiaram esse importante momento para a Justiça do Trabalho em Goiás. O desembargador Paulo Pimenta assumiu o cargo de presidente do tribunal, no lugar do desembargador Platão Teixeira Filho. Também foi empossado o vice-presidente, o desembargador Daniel Viana Júnior. Eles foram eleitos em novembro do ano passado para administrar o TRT 18ª Região durante o biênio 2019-2021. A nova gestão quer dar continuidade ao trabalho desenvolvido até agora na solução dos conflitos entre patrões e empregados, mas vai enfrentar as restrições orçamentárias impostas ao Judiciário Trabalhista. Dá continuidade ao trabalho sério que a Justiça do Trabalho já desenvolve no estado de Goiás desde a instalação do tribunal há mais de 20 anos, num cenário de restrição orçamentária, um cenário de dificuldade para reposição da nossa força de trabalho. Servidores e magistrados que venham a se aposentar, nós não teremos autorização para repô-los mediante novas nomeações, né? E além disso, o desafio de terminarmos as obras do Complexo Trabalhista, né? Ainda este ano, temos recursos para isso, e será um grande ganho para a comunidade e, inclusive, em termos de economia para o Estado também. Nós vamos economizar em termos de logística e com a desocupação de outros imóveis que hoje nós temos instalações da Justiça do Trabalho em outros bairros aqui na cidade de Goiânia. Nós vamos poder concentrar tudo num lugar só. Esses são alguns dos grandes desafios. Outro desafio da nova gestão será o de mostrar à sociedade a importância da Justiça do Trabalho no momento em que se discute a extinção dela. Logo no início do mandato, o presidente Bolsonaro sinalizou a possibilidade de acabar com o Judiciário Trabalhista. Nesse caso, os processos passariam a tramitar na Justiça Comum. Mas, segundo o novo presidente do tribunal, isso não deve se tornar realidade. Eu acredito que não, inclusive porque recentemente o próprio presidente da República assegurou ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que não há nenhum estudo por parte do Poder Executivo com vistas a fazer alguma alteração constitucional envolvendo a Justiça do Trabalho. A proposta dos novos gestores é intensificar o diálogo com os demais poderes e a população, principalmente nesse período após a reforma trabalhista. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve presente e falou sobre o papel da Justiça do Trabalho no Estado. É importante que seja dito que eu sou frequente aqui e assíduo em todas as posses. Eu venho aqui ao Tribunal Regional do Trabalho por muitos anos, porque desde meu primeiro mandato eu me empenhei com verbas para que nós tivéssemos a sede própria. Continuamos depois trabalhando para que o Tribunal Regional do Trabalho em Goiás fosse diferenciado. Você vê que é um tribunal que tem o apoio de toda a bancada. E agora, como governador, eu me sinto ainda, tá certo, com mais responsabilidade de poder fazer uma gestão com total compartilhamento com o Tribunal Regional do Trabalho. E também meu amigo Paulo Pimenta, que sem dúvida nenhuma por merecimento, por competência, chega agora à presidência. O presidente da OAB Goiás também ressaltou a boa relação entre a entidade e o tribunal. OAB e Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região têm tido uma parceria que tem se revertido em benefício da advocacia, do jurisdicionado, do cidadão, e eu tenho certeza que, sob a batuta do presidente Paulo Pimenta, nós vamos dar continuidade e ampliar ainda mais essa parceria que tem sido muito boa. Natural de São Paulo, o novo presidente é desembargador no TRT 18 desde 2009. Já atuou no Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e foi professor de Direito em Catalão, no interior do estado. Durante o discurso de posse, ele se emocionou diante da nova jornada. Por fim,
Saúdo todas as demais autoridades presentes e público em geral, agradecendo. Atualmente, o TRT de Goiás possui 48 varas do trabalho, sendo 18 em Goiânia e 30 no interior, além de 3 postos avançados. São mais de 1.400 servidores e 100 magistrados que trabalham para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas da população goiana e a paz social. Um novo grupo de pessoas agora faz parte da população economicamente inativa. São os dos desalentados. Pessoas que, apesar de estarem em idade ativa para o trabalho, desistiram de buscar emprego. Confira na reportagem. O mercado de trabalho brasileiro conta com 91,8 milhões de pessoas, de acordo com a última pesquisa realizada pelo IBGE em 2018. Isso contando com os trabalhadores formais e os informais. Entre os desempregados, que são mais de 12 milhões, um grupo chama a atenção. É o formado pelos desalentados. O diretor do Instituto Mauro Borges, responsável pelas pesquisas socioeconômicas de Goiás, explica o conceito desse grupo. O desalentado é aquela pessoa que nos últimos 30 dias ela não procurou emprego, mas ela desejaria trabalhar, né? Esse é basicamente o conceito fundamental. Aí existem várias razões para isso. Primeiro, porque o custo de procurar um emprego é relativamente alto para quem tem, por exemplo, uma renda baixa, né? Principalmente para quem tem uma renda mais baixa. Porque você tem que se deslocar pela cidade, tem que imprimir currículos, né? Às vezes tem um custo de alimentação, de transporte, e essa pessoa que está há muito tempo procurando um emprego e não acha, ela acaba, né, não tendo mais condições de arcar com esse custo. E a realidade foi mesmo essa. Muitas empresas fecharam, várias pessoas ficaram desempregadas e, com isso, o número de desalentados aumentou. Pesquisas entre 2016 e 2018 apontaram o crescimento desse grupo em todo o Brasil. Em Goiás, os números também são preocupantes, mas tiveram uma melhora na última pesquisa. No início de 2016, nós tínhamos em torno de 46 mil desalentados aqui em Goiás. Quando a gente chega lá em 2017, aumenta para 71, chegando até 79. No segundo trimestre chegou a 94 mil e no terceiro trimestre caiu para 76 mil. Então a gente vê uma volatilidade muito grande. Além da crise econômica, outros fatores são apontados como causa do aumento do número de desalentados. A questão de qualificação. Ela percebe que ela tem um conjunto de qualificações que não é suficiente para o mercado. Então, isso acontece muito, em alguns casos, quando a pessoa está há muito tempo numa atividade, que ela ganha aquela expertise e, quando ela é demitida, ela não está preparada para buscar outras oportunidades. Vamos supor, uma pessoa que trabalhou como caixa de banco durante muito tempo, ela, de repente, se ela for demitida, ela tem uma dificuldade para aproveitar as oportunidades de mercado, que são, por exemplo, no desenvolvimento de software, coisa parecida. Ela precisaria de um treinamento para fazer isso aí. Então, às vezes a pessoa, por não ter essa qualificação, ela desiste. No próximo bloco, o professor e doutor Fernando Bastos, mestre em motricidade humana e autonomia funcional, vai falar sobre a importância da atividade física para pessoas da terceira idade. Voltamos em instantes. Com mudanças no estilo de vida, a aposentadoria é cada vez mais tardia no Brasil. Os idosos somam hoje 23 milhões de brasileiros e a projeção é de que serão 30% da população em 2050. Com avanços da medicina e estilo de vida mais saudável, aquele senhor que há décadas passadas preparava-se para ficar no sofá aos 60 anos, hoje está a todo vapor. Mas como reduzir a perda funcional que chega com a idade e manter-se saudável no mercado de trabalho? O professor e doutor Fernando Bastos é o nosso convidado de hoje e vai falar sobre a importância do exercício físico para manter a qualidade de vida na terceira idade. Seja bem-vindo à Hora Extra, professor. Muito obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui prestigiando o seu programa e esclarecendo para a nossa população
carente, para aquelas pessoas que realmente têm dificuldade em ter um conhecimento básico da importância do exercício físico, né? Com certeza. Professor Fernando, a sociedade terá que repensar o mercado de trabalho, considerando que terá profissionais com mais idade trabalhando até mais tarde, no futuro próximo, né? Eu vejo que essa consciência, ela já vem de muito pouco tempo para cá, já está existindo, né? O mercado de trabalho hoje, ele em alguns centros mais evoluídos, eles já estão utilizando, como na Europa, os idosos acima de 60 anos. Até porque a expectativa de vida hoje no mundo, ela aumentou demais. E o idoso, devido à sua experiência de vida, devido aos seus conhecimentos e qualificação, ele está sendo bastante aproveitado no mercado de trabalho. Então eu acho que o Brasil deve repensar, sim, e começar a dar oportunidades para essas pessoas que realmente têm muito a contribuir na economia do nosso país. E do ponto de vista fisiológico, quais as alterações mais frequentes dos idosos, né, e que podem dificultar a inserção deles no mercado de trabalho? A fisiologia é uma questão de você voltar a treiná-lo. Se você faz uma atividade física para uma pessoa que está sedentária, mas que num passado ele tivesse tido uma prática do exercício físico, nosso músculo, a gente costuma falar que ele tem memória muscular. Então, ele se lembra que um dia ele foi ativado e ele volta realmente às atividades proporcionalmente à idade e proporcionalmente à capacidade física daquela pessoa, né? Então, emendando aqui, nunca é tarde para começar a se exercitar também. Na grande verdade, a atividade física, ela tem que ser atendida pelo ser humano como se fosse um escovar de dentes. É uma obrigatoriedade o ser humano fazer atividade física no dia a dia, até porque todas as vezes que a gente fica inativo, a gente tende a ter limitações. E essas limitações físicas, elas são corrigidas através da atividade física. Você sempre acompanhado de um profissional que tenha realmente referências para poder prescrever e periodizar um trabalho de acordo com a sua idade, ele sempre é muito bem-vindo. Até porque, depois de uma certa idade, a gente vem perdendo os níveis hormonais. E esses níveis hormonais a gente terá que acompanhar com um médico profissional da área para que a gente tenha uma atividade física compatível com nossos hormônios e fazer uma alimentação perfeita para que a gente possa fazer uma conversão proteica e vir realmente beneficiar a nossa musculatura para uma atividade profissional mais adiante. O Tiago de Ribeiro, que é profissional de educação física, tem uma pergunta a fazer a você. Vamos lá? Primeiramente, queria mandar um abraço para o meu grande amigo, Dr. Fernando Bastos. E a pergunta é a seguinte: queria saber como que o governo pode incentivar as práticas de atividade física na população mais carente, principalmente nos idosos. Eu queria aqui agradecer a pergunta do Tiago. O Tiago é um profissional de qualificação, do meu conhecimento, muito respeitado. E muito boa pergunta. Eu acho que você veio fazer uma pergunta para realmente a gente esclarecer a população. Eu acredito que todo governo ele tem que ter políticas públicas também voltadas para o idoso. E é de grande valia que tanto a prefeitura quanto o governo estadual ele proporcione ao idoso a Casa do Idoso. A Casa do Idoso são casas de acolhimento a idosos, onde proporcionam várias atividades, além da atividade física, a parte social, de ajudar aqueles que têm mais carência e com médicos, com fisioterapeutas. E na área de educação física,
a gente sempre tem na casa do idoso proporcionando a dança de salão, a musculação e a meditação. São as 3 atividades que são mais usadas hoje em termos Brasil e que realmente têm atendido bastante a comunidade mais carente e tem em alguns estados do qual eu conheço alguns projetos maravilhosos que atendem ele, inclusive com vale transporte, com alimentação, atividade física, viagens, visitas a logradouros públicos como praça, como parques, para fazer atividade física natural e proporcioná-lo uma melhor vida para dali para frente a pessoa ter uma mobilidade maior. E com isso o Estado vem economizar no gasto da saúde do indivíduo mais idoso. Então, Fernando, você realizou um estudo importante, né, em relação à prática de exercícios físicos na população idosa. Você podia falar um pouquinho sobre esse estudo e o resultado dele? Sim, nós tivemos uma oportunidade ímpar no Pará, em Belém do Pará, onde nós tivemos um atendimento exatamente com a Prefeitura, com o Estado, com o Instituto Federal do Pará, onde nós tivemos um atendimento para 450 idosos, homens, mulheres de 60 a 90 anos. Portanto, nós éramos 17 profissionais da área, onde nós atendíamos tanto a dança de salão, a musculação e a meditação. Fazíamos essas visitas em parques e logradouros, onde fazíamos as atividades físicas naturais para que eles tivessem uma mobilidade melhor. E isso perdurou por uns 4 anos enquanto estive lá. Depois esse projeto ficou lá e eu não sei como funciona hoje. Mas eu posso dizer que isso para o Estado é uma economia muito grande em relação à saúde, até porque você habilita essas pessoas mais idosas em sair das suas casas e fazer as suas atividades de forma mais autônoma. E a autonomia funcional do idoso é a coisa que você deve preservar sempre. Isso também é fundamental para a manutenção da saúde psíquica, né? Mas sobre esse assunto a gente fala no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com o professor e doutor Fernando Bastos sobre a importância da atividade física na terceira idade. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o professor Fernando Bastos sobre a importância do exercício físico na terceira idade para a inserção e reinserção do idoso no mercado de trabalho. Professor, quais são os impactos e os reflexos da atividade física regular para o idoso na sua saúde psíquica? É de fundamental importância que o profissional da educação física, ao atender um idoso, ele tenha preocupação não só motora, mas a preocupação também mental. Até porque na atividade física de um idoso você vai inserir as atividades psicomotoras, que faça com que ele leia. Quanto mais o exercício físico do cérebro, a leitura, são os exercícios lúdicos, são os exercícios que você poderá na brincadeira utilizá-los no momento de atividade com ele, fazendo uma palavrinha cruzada, desafiando ele em algumas perguntas, brincando de dama, brincando de loto, brincando de várias atividades onde está realmente fazendo com que ele exercite a mente. Até porque o idoso ele envelhece o cérebro como vai envelhecer a parte fisiológica. E se ele deixar o cérebro sem atividade, a tendência de Alzheimer, a tendência de Parkinson, a tendência de depressão, ela vem com certeza com o envelhecimento. E você fazendo essa prevenção, trabalhando com ele
não só a parte física, mas a parte mental, isso vai ajudar demais ele a ser um idoso com saúde mental também. Você que tem muito contato com alunos, né, na terceira idade, quais os relatos, né, que eles fazem depois da prática de exercício físico regular, assim, para eles, qual a importância para eles disso? No nosso estudo, a gente vê que eles têm muita deficiência. Vão tomar banho, para se enxugar, para usar a toalha, eles têm dificuldade. Para amarrar um sapato, eles têm dificuldade. Para colocar uma calça, tem dificuldade. Para pôr e tirar o vestido, tem dificuldade. Em cima de todas essas atividades que são naturais para o ser humano, e a gente nota que eles têm essa dificuldade, nós temos que trabalhar voltado exatamente para essa autonomia funcional, para ele não depender de pessoas dentro da casa dele. Se você vê hoje na Europa, nos Estados Unidos, o filho do europeu, o filho do americano, aos 18 anos ele sai da casa dele, fica o pai e a mãe. E eles ficam velhinhos dentro de casa, então eles têm um atendimento de idoso para que eles façam a comida deles, para eles tomarem banho, para eles ter a autonomia funcional dele em dia para que eles não dependam dos outros. E aqui no Brasil ainda não tem, o governo ainda não cuida dessa situação. Então é importante que a gente faça profissionais da área do idoso, eu venho incentivando bastante os colegas que eu tenho conversado para se especializar no idoso, que eu penso que é um mercado maravilhoso para você trabalhar em todos os sentidos. Você está atendendo um ser humano que poderá ter um final de vida com mais condições de viver mais plenamente, né? Com certeza. Nós vamos agora à pergunta da Rosa Campos. Olá, Fernando. Eu sou a Rosa Campos. Eu gostaria de saber qual a melhor atividade para a terceira idade, no meu caso, que eu tenho 82 anos. Ô, dona Rosa, é um prazer responder a sua pergunta. Na verdade, a sua atividade física, a gente não pode, sem lhe conhecer pessoalmente, de transmitir uma atividade que a senhora possa vir fazer. Vamos supor que a senhora já com 82 anos tenha uma destreza muito maior do que uma de 60 anos. Então, às vezes, a atividade que a gente irá recomendar não seja a melhor para a senhora. A senhora teria que passar pelo teste de Gedelan, onde a gente poderia fazer a sua avaliação funcional e dali em diante a gente determinar um trabalho periodizado, um trabalho prescrito em cima das suas dificuldades. Mas, normalmente, o idoso vem trabalhando com caminhada, vem trabalhando com meditação, com dança, com musculação, várias atividades que a gente pode realmente inserir no seu trabalho. Mas seria um prazer a senhora ir até a gente e eu fazer a sua avaliação e fazer uma prescrição para que a senhora tenha realmente uma qualidade de vida melhor. Doutor Fernando, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui sobre o assunto. Muito obrigado, Fabíola, pela oportunidade. Eu fico à disposição de vocês, assim que precisar, esclarecer outras vezes. Seria um prazer voltar e foi uma honra estar com vocês agora aqui. Ok, Fernando, muito obrigada. Obrigado por sua atenção. Hoje nós conversamos com o professor Dr. Fernando Bastos, que é mestre em motricidade humana e autonomia funcional, sobre a importância da atividade física na terceira idade. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.